Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um jogador assinando um contrato com o Cruzeiro, no caso de olho no profissional, excelente nome que vinha jogando muito bem, que eu quero comentar aqui com vocês. E além disso, falar também sobre dois atletas da equipe Sub-17 e também do time Sub-20 do Cruzeiro, que óbvio, tem muito mais jogadores que são promissores, mas na minha opinião, esses dois aqui tem muito a agregar, quem sabe no próximo ano já podendo ter, né, no caso, uma oportunidade no time de cima. Até mesmo saiu a tabela do Campeonato Mineiro e eu vejo que o Cruzeiro tem uma grande chance para o ano que vem de não cometer o mesmo erro, né? Que no caso é relacionar os jogadores por exemplo, da base para os jogos do Campeonato Estadual e obviamente tendo uma base muito melhor, né, em relação aos jogadores que vão jogar a temporada do que aquele amontoado que foi basicamente nessa temporada, né, com o Campeonato Estadual. Enfim, quero comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conta aí com a ajuda então de vocês para chegarmos nesse próximo objetivo aqui no YouTube, que é de 41 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente nos ajuda bastante. Quem nos ajuda aqui bastante também é a HeróiBet, casa de apostas esportivas que te dá R$25 de saldo para você começar a apostar, vindo por esse meu link que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Você clica lá, faz seu registro e já vai ter esse saldo na sua conta para começar a apostar. Muito simples e inclusive, né, nessa reta final de Série A do Campeonato Brasileiro, tendo esses próximos jogos, né, contra o Atlético Paranaense, contra o Botafogo, contra o Palmeiras. Então o link vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado da HeróiBet para vocês. Bom, eu quero começar falando então sobre o Nicolas Pontes, um jogador então que no caso assinou um contrato profissional com o Cruzeiro nessa última segunda-feira mesmo, tá? Segunda, terça-feira aí anunciando então esse acordo. Vou deixar aqui essa foto inclusive dele, né, assinando então esse primeiro contrato por 3 temporadas, que é o que é permitido, né, para um jogador menor de 18 anos. O Nicolas tem 17 e chegou no Cruzeiro em julho dessa temporada. Até trouxe um vídeo na época e tudo mais, jogador que estava no Atlético Paranaense e já vinha se destacando por lá. Vou deixar os números dele para vocês. Nesses últimos 1 ano e meio no Atlético Paranaense, somou então nesse período 22 jogos, 2 gols marcados, e no Cruzeiro chegou em julho, mas pelo time Sub-17 já somou 20 jogos e 3 gols marcados. E assim, se você pensa que ele é atacante, meia, não, ele é lateral direito, tá? Pelo menos era essa a função de origem que ele chegou quando foi anunciado aqui pela Raposa, e mesmo assim tem essa participação interessante em gols, 3 até aqui no campeonato somando brasileiro e time Sub-17 no campeonato estadual, né, nessa categoria em 2023. Realmente um desempenho bem interessante, acho um atleta com um bom potencial e que já estava na base do Atlético Paranaense desde o Sub-12, que é uma base muito boa também, e chegou aí para o Cruzeiro fazendo esse ótimo desempenho até aqui. Inclusive a tendência é que ele suba, né, para o time Sub-20 para o próximo ano. Vocês vão lembrar que o Cruzeiro agora não tem mais time Sub-19, time Sub-18, Sub-23, não. Agora o Cruzeiro tem time Sub-20 e Sub-17 para as categorias, vamos colocar assim, que já estão basicamente profissionais, né? Obviamente ainda mantendo se eu não estiver enganado, Sub-14 e Sub-12, alguma coisa assim. Se eu estiver enganado pode me avisar. Acho que Sub-15 e Sub-12, alguma coisa assim. Mas enfim, tendo uma diminuição, e os jogadores no geral do time Sub-20 do Cruzeiro tem uma média ali inferiores a 19 anos, né? Se você for ver, pouquíssimos atletas têm 20 anos realmente no time Sub-20, né, do Cruzeiro, que eu acho isso extremamente certo. E o Nicolas Pontes, então, assinando esse contrato profissional, possivelmente de 3 anos, né? Igual falei com vocês, acho sim uma boa alternativa, possivelmente aumentando também essa sua multa rescisória. Não temos essas informações por ser um atleta da base, mas quem sabe não podemos vê-lo num futuro não tão distante na equipe principal, até porque a lateral direita do Cruzeiro não está muito bem servida, né? O titular, o William, ok, mas reserva, quem que é? O Palácios hoje? Enfim, não acho uma ótima opção. Quem sabe para o Campeonato Mineiro não possa ser uma alternativa. Bom, e tem também outros nomes que eu acho bem interessante desse time Sub-17 do Cruzeiro e do time Sub-20. O primeiro aqui, é no caso do o Cauã Baptistella, ele que é italiano, eu já falo dele aqui no canal tem uns 2 anos, tá? Ele tem 17 anos apenas, deixa eu confirmar aqui, não, 16 anos apenas, e foi campeão, né, com o Cruzeiro, ele, o Nicolas Pontes, como o Campeonato Mineiro, nessa edição do Sub-17, que ocorreu então, terminando nesse mês de novembro, né? Então assim, ele tem ótimos números, eu vou deixar aqui para vocês. Ele atua como meia nessa temporada pelo time Sub-17, 30 jogos e 8 gols marcados. Foi o primeiro ano dele jogando pela equipe Sub-17, então, do Cruzeiro. Anteriormente, na temporada passada, de acordo aqui com o site O Gol, em 2022, ele jogava então pela equipe Sub-15, né? Porque naquela ocasião
ele estava com 14 para 15 anos e agora com 15 para 16 já subiu para o time sub-17. A tendência também, igual na minha opinião, é que nos primeiros meses do ano, geralmente o atleta jogue, realmente continue no time sub-17 e depois possa fazer essa transição para o time sub-20, que é bem comum, tá? No time do Cruzeiro. Agora eu mostro um exemplo como esse. Ele que chegou vindo do São Paulo, pelo menos aqui que mostra no site GoGol, o último time dele foi o São Paulo, que ele havia jogado em 2018 pela equipe Sub-11 e depois chegou para o Cruzeiro, pelo que mostra aqui no início do ano passado, em 2022, mas eu lembro que eu já falo dele aqui um bom tempo, como uma das maiores promessas, né, da base do Cruzeiro em 2022 e 2023, então acho realmente um cara com grande potencial. E vale lembrar, aqui não mostrou, mas ele tem dupla cidadania, ele é italiano e brasileiro, né? Então isso vale bastante porque, por exemplo, daqui a um tempo, espero eu, né, ele jogue pelo time profissional, chama a atenção de alguns clubes internacionais, ele não ocuparia uma vaga de estrangeiro, por exemplo, em qualquer time do futebol europeu. Então certamente vale uma boa grana, né, nesse quesito, ainda mais se ele mantiver os números que ele tem na categoria de base na equipe principal do Cruzeiro, né? Espero eu. E para terminar aqui então, quero falar sobre o Juan Índio, outro atleta que vem se destacando bastante. Ele tem 17 anos de idade e já joga pelo time sub-20 do Cruzeiro, que é bem parecido com igual eu falei, né? O atleta foi muito bem no time sub-17 no ano passado, 20 jogos, 13 gols, quando estava ali com 15 para 16 anos, desde o início do ano passado. E nesse ano começou até o meio da temporada no time sub-17, ele já tinha 17 jogos e 16 gols marcados, estava arrebentando por lá e foi promovido então ao time sub-20 quando ainda estava com 16 anos, completou 17 agora, mas os números dele no time sub-20 ainda assim são muito bons, né? 26 jogos, 7 gols marcados e 3 assistências, inclusive eu acho que é um dos atletas que a torcida mais pede, né, para ser relacionado para os jogos, e se eu não estiver enganado, o Juan Índio ainda não foi relacionado para nenhuma partida, por exemplo, fora de casa e tudo mais. É óbvio que todos eles treinam com o time principal do Cruzeiro, no caso a categoria sub-20, né, o Juan Índio, porque tem esse revezamento, os horários são iguais do time principal e sempre tem um revezamento, né, dos atletas da base treinando com o grupo principal. Então o Juan Índio, sim, já vi algumas fotos dele treinando com a equipe principal, mas nunca relacionado para uma partida, não que eu lembre aqui agora, né, um jogo fora de casa, porque em casa geralmente tem alguns ali que tem um limite muito maior, né, mas é um cara que eu vejo, sim, que está pedindo espaço pelo Cruzeiro. Se a Raposa estivesse numa situação um pouco mais favorável na tabela, acho que favoreceria, né, para alguns jogadores da base ter mais oportunidades, mas é igual eu falei no início do vídeo, o Campeonato Mineiro foi definido, eu nem falei muito sobre isso aqui, acho que vocês já viram em outros portais. O grupo do Cruzeiro, na minha opinião, é bem fácil, tá? O Cruzeiro vai ficar no grupo do Ipatinga, Itabirito, que subiu recentemente, e a Tombense, né, que no caso vai jogar a Série C, deixa eu até confirmar isso, mas é isso, né, a Tombense vai disputar a Série C do próximo ano, então certamente não vai ter um time tão bom quanto vinha tendo nos últimos anos. É isso mesmo, vai jogar a Série C. E assim, não acho um grupo difícil não. Nem acho que se fosse igual, o grupo do Cruzeiro ali com o Uberlândia, um Vila Nova, um Atlético, o Cruzeiro deveria ir com um time profissional. Não, total, né? Titularzão. Eu acho que não, acho que o Cruzeiro tem que utilizar essa primeira fase do Campeonato Estadual para ir testando algumas novas opções e quem sabe ali na reta final, não sei se nessa edição vai ter, por exemplo, o campeonato, né, vai ter, por exemplo, quartas de finais, semifinais, que aí sim você coloca as opções que você contratou. Eu acho que o Cruzeiro tem que utilizar o Campeonato Mineiro como laboratório, ainda mais em algumas partidas que vão ser mais fáceis. Por exemplo, o Cruzeiro vai tentar entrar a Tombense, um jogo mais difícil, beleza, joga com o time principal. Vai jogar contra o Itabirito, ainda mais se for em casa, por exemplo, por que não testa algumas opções da categoria de base, mescla com alguns outros jogadores que não vinham jogando, deixa o profissional aí treinando? Eu acho que seria uma boa alternativa nesse período. E fora que ainda vai chegar contratações, enfim, espero que o Cruzeiro faça um planejamento muito melhor para 2024 do que foi, por exemplo, esse Campeonato Mineiro de 2023, mas quero que você deixe aqui embaixo. O que você acha desses nomes que eu falei aqui? O Juan Índio, também o Cauã e também o Nicolas Pontes, esse assinando um contrato profissional com o Cruzeiro, mas isso é um contrato aí, no caso, além de formação, né, um vínculo profissional realmente. Quem sabe nos próximos meses não possa aparecer na equipe de cima, ainda mais por ser uma posição tão carente, não só no Cruzeiro, mas no futebol mundial, né, como lateral direito. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Vou deixar o link aqui da HeróiBet para você resgatar seus R$25. Tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Outras sugestões estão aparecendo aqui para vocês. E nos vemos então aí numa próxima. Valeu!